Tá no ar o Plenário Esportivo pela Alesse TV e pela Alesse FM 96,7, abraçando a nossa grande audiência. O Fortaleza fez o necessário, o que era importante fazer. Sofreu. Não foi um grande jogo, mas ganhou. O importante é isso, 3 pontos. 1-0. E mantém viva a chama, não é? Aquela esperança de fugir da zona de rebaixamento, de cair para a segunda divisão. O Floresta fez bonito e pode ir para a Série B na próxima rodada. Venceu o jogo lá em São Paulo por 1-0. E o Ceará Sporting Clube entra em campo daqui a pouquinho. O jogo é lá no Morumbi, em São Paulo, contra o São Paulo, que depois pega o avião e vem para Fortaleza para jogar com Fortaleza no Castelão. São os destaques do Plenário Esportivo, que está começando aqui. E hoje nós não temos o Carlos Silva, que está no departamento médico, mas segunda-feira ele volta com todo o seu estilo e sua verve no comando do plenário. O grande Carlos Silva, melhoras para ele. Hoje aqui, eu, Renato Abreu, Paulo César Norões e J. Lacerda. E antes da gente passar a bola para os nossos analistas para falar do jogo do Ceará, que começa já, eu queria aqui abrir um parêntese para fazer 3 registros importantes. Aniversário hoje de Cláudio Teran, jornalista aqui da casa, que também compõe a bancada aqui do Plenário Esportivo. Pôde nem vir, né? Não pôde nem vir. Torcedor do Grêmio, Internacional de Porto Alegre. Mate o homem, chamando de torcedor gremista. Torcedor do Colorado, grande Teran, tá certo? Que a gente se conhece há uma longa estrada. Parabéns, Teran. Muitas bênçãos e felicidades. Ontem, aniversário de Wilton Bezerra, grande comentarista, saído lá do Cariri, né? O comentarista que joga com a verdade. Eu quero dar um abraço aqui forte ao grande Wilton Bezerra, né? Que também frequenta lá uma mesa cativa no restaurante Caravelli todas as semanas. E por falar do Caravelli, 90 anos o seu Oscar Holanda, o patriarca do Caravelli, que chegou esse ano a 63 anos de atividades nesse restaurante que abraça famílias ali no Montese, ali no bairro do Vila União. Então, abraçando os 3, Paulo César. O Oscar Holanda, eu era menino, você também menino, frequentou o Caravelli. O nome Caravelli foi dado por um jornalista, Edvar de Souza, da Tribuna do Ceará, por conta daquele avião Caravelli, chegou a ser o mais importante avião, cruzava os céus do Brasil. Você também andou, ainda pequeno, menino em calças curtas, conheceu também o Wilton Bezerra, conviveu com o Wilton Bezerra. Parabéns ao Wilton. Seu Oscar, 90 anos, uma dádiva de vida, bênçãos a toda a família Caravelli e ao nosso Cláudio Teran. Paulo César Norões. Renato Abreu, eu faço as suas palavras, a homenagem a essas 3 feras, né? Maravilhosas pessoas, nosso Teran, companheiro aqui de bancada, eventualmente, né? O Wilton Bezerra, grande figura, além de um grande comentarista, um formidável contador de causos. Aquilo ali é um negócio, é um estoque que vem mais uns 5 ou 6 livros aí pela frente, pode ter certeza. E o senhor Oscar, você falou aí do senhor Oscar e do Caravelli. Eu era menino quando eu andava muito no Caravelli, porque nós morávamos ali do lado, naquele último apartamento antes de chegar no aeroporto, do lado esquerdo de quem vai, do aeroporto velho. E o Caravelli era um aviãozão que, quando ele chegava aqui em Fortaleza, que ia aterrissar, aliás, aterrissar, ou depois na hora de decolar, rapaz, tremia o bairro todinho, porque o bicho era umas turbinonas, que era um negócio sério. E aí, por isso que ganhou o nome lá do restaurante de Caravelli. Dado pelo jornalista Edvar de Souza. Até hoje eu vou lá no Caravelli, assim que eu chego lá, o seu Oscar se apressa e diz: olha, tá aquelas cadeirinhas aí, você sentou naquelas ali. Ainda estão lá as cadeirinhas de madeira. Seu pai andava lá também, né? Papai andava lá, era nosso caminho de casa. Meu papai, como um apreciador do terceiro expediente, gostava muito de ir para lá. Então, me solidarizo com vocês e também uma nota triste, que é a perda de 2 personagens interessantes. O Rabicó, um grande jogador aqui do Fortaleza, jogou no Ceará também, do Xadá, né, morreu muito jovem, né, o Rabicó. 46 anos. 46 anos, pegou aquela doença do pombo, aquele negócio de bactéria, e infelizmente não aguentou. E um amigo que eu fiz aqui, de uma noitada maravilhosa, que veio a Fortaleza aqui, a gente saiu, levei ele lá no boteco, a gente passou a noite contando história, rindo. O grande Paulo Soares, o amigão, que era apresentador e narrador lá da ESPN, ele veio para cá
passar uns dias de férias e com os amigos em comum, disse, rapaz, procura o PC lá. E eu tive que tomar um porre com ele. Que Você foi o Cicerone. Um dos porres mais agradáveis que eu já tomei, eu, ele, a esposa dele, a minha esposa. Foi maravilhoso. E é uma pena porque o Paulo Soares, primeiro, era um cara novo. Segundo, porque ele irradiava alegria. Brilhante. Não à toa, era conhecido como o amigão da galera. Brilhante jornalista que, aliás, fez história no Sport Center de ESPN ao lado de Antero Greco também. Hoje estão juntos. Que também estão juntos. Uma dupla sensacional e que me fez a gostar daquele programa que era tarde da noite, mas eu não perdi o Sport Center, os dois na bancada, com aquela leveza do amigão e os comentários. Às vezes riam mais do que falavam. Verdade. Era tanto bom humor que... E os comentários do Antero Greco. Boa lembrança, Paulo César. J. Lacerda, algum registro aí especial? Parabenizar o Wilton, né? Porque você dividiu muitas bancadas na Assunção com o grande Wilton Bezerra. Sim, sim. Um abraço, Renato, PC, os companheiros todos aí, os amigos de casa. Eu estou com vocês aí, tanto nos sentimentos de pesar, quanto nos sentimentos de alegria. E o Wilton é um mestre, né? Desde que eu cheguei à Assunção, 2002, que eu convivi com o Wilton, aprendi muita coisa com ele e continuo aprendendo, porque a gente vai lá também na bancada da TVC e o Wilton é um poço, né? Como disse aqui bem o PC, se ele esvaziar aquele poço, não sei se vai conseguir, que ele disse que já deu preguiça de escrever. Já fez 3 livros e está com preguiça. Mas hoje é fácil, ele conta e alguém vai escrevendo. Alguém vai escrevendo. Pois é, bota o Marcel. Ficou ditando e o redatador botou no papel. Bota o Marcel, o Júnior, o pessoal cheio lá. De jornalista na família. O pessoal mais jovem vai fazendo. Mas o Wilton é um contador realmente de histórias e cara fantástico, tem o jeito dele, né? E quem me ensinou também, que cada um tem que ter seu jeito, e é assim mesmo. Então, às vezes as pessoas estranham o meu jeito, mas eu digo, é meu jeito, né? E ficou legal, porque quando eu conheci o Wilton, eu tive a certeza mesmo de que eu tinha que ter meu jeito, que não deveria mudar, e assim segue, e é bom, a gente vai aprendendo com as pessoas, né? A vida é isso, né? É uma troca, né? Seu estilo é bom, inclusive o Dr. Roberto Gleitz é seu fã lá na Assunção e fã também do grande Souza Filho. Mas já que você está falando aí, eu vou passar a palavra para você, depois o Paulo sai comendo, porque o Ceará joga já, pega o São Paulo. São Paulo não está numa maré muito boa, porque foi eliminado pelo LDU 3-0 no placar agregado, perdeu lá e perdeu em São Paulo, está fora, não tem mais o que fazer, só tem o Campeonato Brasileiro para brigar por uma Libertadores ou pré-Libertadores. Libertadores está difícil, mas uma pré, quem sabe. Na tabela, Lacerda, o São Paulo é o 7º hoje com 35 pontos e 9 vitórias. O Ceará perdeu 2 posições aí com os resultados. Caiu para a 13ª posição, tem 28 pontos e 7 vitórias. Abaixo do Ceará tem o Atlético Mineiro também com 28. O Internacional também com 28. Aí vem o Santos com 27. E começa a zona da confusão. Juventude, Vitória, Fortaleza e Sport Recife. Fortaleza a gente fala depois. O que é que podemos esperar desse Ceará? Está aí a tabela, o Ceará... Dá para ganhar do São Paulo, o Jota Lacerda? Olha, Renato, é complicado dizer o que é que vai acontecer no jogo, porque aí tem várias variantes, né? Várias situações. O São Paulo, como é que está o emocional do São Paulo? A gente não sabe ao certo. Além da crise dentro de campo, tem crise fora de campo. O São Paulo é um time endividado, São Paulo até que acomodou a questão técnica, porque uma sucessão de troca de treinadores, que aí é dinheiro, processo, e com o Zubeldia, Zubeldia o nome do treinador? Que já estreou no Fluminense. Que já estreou no Fluminense. Botafogo, exatamente. Aí o Zubeldia foi aquela confusão voltou toda. Crespo, saiu, Crespo. O Zubeldia saiu, aí o Crespo teve que voltar. Tudo isso é dinheiro. E a crise, né? O sangue descendo. Perde para um time que ninguém imaginava, acho que nem ele mesmo acreditava que iria ganhar a LDU do São Paulo desclassificar, mas é esse o cenário do futebol brasileiro. Não acreditava não, que a LDU, ano atrasado, foi campeã da Sul-Americana, não acreditava. Já ganhou uma Libertadores também. Já. Mas em cima do Fluminense no Maracanã. Mas o cenário não é esse, na real. Hoje, em campo mas o São Paulo é um time de status, um time de nome, um time de história. Do mundo, né? Não é só a camisa não ganha, não. É claro que não, é isso que eu estou dizendo. Hoje, dentro de campo, histórico, dentro de campo mas no cenário, na lógica, não. Então,
Por isso que eu estou dizendo que é difícil você imaginar, dizer, o Ceará não tem condição de chegar lá e ganhar. É difícil, você não vai dizer isso. O Ceará pode? Sim, pode. Agora, eu acho que o Ceará ganhar ou não depende muito mais do que o Condé vai querer fazer. Porque o Condé não sai do pragmatismo dele, ele faz aquele jogo dele seguro, que primeiro é não levar gol, no que ele está certo, mas ele tem que arriscar um pouco mais. Ele tem que sair um pouco mais. Inclusive nas alterações. Ele faz sempre aquela alteração combinada, casada, troca 6 por meia dúzia, ele não ousa, ele não muda o cenário, ele não faz nada diferente. Então, isso é que também nos deixa um pouco assim, será que realmente o Ceará vai, né, ousar um pouco mais para ganhar o jogo? É possível, e precisa ganhar, porque a posição do Ceará a gente viu ali, que não é uma posição ruim, mas os outros estão encostando. E se ele não ganha a rodada, ele já perdeu 2 posições que era previsto, perdeu, e ele pode daqui a pouco dar uma despencada. Né? O São Paulo precisa ganhar também, porque ainda que ele ganhe, ele não sai do lugar. Ele ganha, fica na mesma situação, mas avança 3 pontos. E aumenta uma vitória, isso é importante. Aumenta uma vitória. Então, o São Paulo vai jogar as cartas dele, está em casa, o cenário é esse, muito complicado, e se o Ceará quiser fazer alguma coisa, vai ter que ousar. Vai ter que sair um pouco da caixinha. O Condé não é muito de sair. Paulo César Noronha, eu estava vendo essa história dos tabus, sei o quê. Os últimos resultados dá muito empate entre São Paulo e Ceará. Tem muito empate, inclusive lá. Né? Se a gente pegar a rodada, o jogo de hoje, daqui a pouquinho, fecha a rodada que termina hoje. Na outra rodada, se a gente projetar o que está por vir, tem Atlético Mineiro e Juventude amanhã, terça-feira. Atlético Mineiro e Juventude, olha o Juventude aí que briga com o Fortaleza lá embaixo. Resultado ótimo seria um empate, não, uma derrota do Juventude. Vocês analisam. O Palmeiras recebe o Vasco da Gama. Na verdade, um empate é bom porque segura o Atlético. Segura o Atlético também, pois é. É, porque o Atlético está indo embora, né? O Palmeiras recebe o Vasco, o Palmeiras perdeu do Bahia e o técnico do Palmeiras reclamou do gramado, ele não valoriza também o outro time, não. O Senna disse que foi bom o gramado para ele porque ele só joga na bola aérea, né? A bola esticada do Everton. O Senna ironizou, né? Agora o Senna disse que não, que o time dele toca a bola, mas o gol foi também bola esticada. Né? Pois bem, Palmeiras e Vasco na quarta, depois de amanhã, Mirassol e Bragantino. Mirassol que perdeu, mas perdeu dando um sufoco danado no Atlético Mineiro. O Sport Recife recebe o Fluminense com a corda no pescoço, lá na ilha. O Internacional recebe o Corinthians, lá no Beira-Rio. Isso na quarta-feira, depois da manhã. O Santos pega o Grêmio que ganhou do Vitória do Lacerda 3-1 agora no domingo de manhã. O Botafogo, que perdeu o Clássico Fluminense, recebe o Bahia, também na quarta-feira. O Vitória recebe o Ceará na quinta, o Ceará joga hoje, daqui a pouquinho, e quinta vai estar lá no Barradão, jogando com o Vitória. Aí tem Fortaleza e São Paulo na quinta aqui, o São Paulo que joga hoje vem para pegar o Fortaleza, e o Ceará volta para a Bahia para pegar o Vitória. E fechando a rodada, na quinta-feira, tem Flamengo e Cruzeiro, que aí é briga de cachorro grande. O Flamengo deu uma subida na pontuação porque foi beneficiado. Primeiro, venceu o Corinthians. Segundo, o Cruzeiro perdeu o jogo, né? Um jogo que não se imaginava que ele perdia, perdeu para o Vasco, mas o Vasco jogou bola, hein? 2-0 o Vasco São Januário, não deixou margem a nenhuma dúvida. E o Palmeiras perdeu para o Bahia. O Flamengo ganhou, abriu uma vantagem boa, embora o campeonato não esteja resolvido, mas o Flamengo pega o Cruzeiro. Se ganha do Cruzeiro, aí o Flamengo fica de braçada, olhando só para o Palmeiras. O Paulo César, esse jogo do Ceará, que precisa começar a se preocupar também com o andar de baixo. É verdade. O Ceará ele tem uma pontuação até razoável, assim, em relação ao primeiro time que está dentro da zona, que é o Juventude. Ele tem 6 pontos na frente, né? Uhum. Mas o primeiro time fora da zona, ele só tem 1 ponto na frente. Então ele está encaixado agora, já dá para dizer que ele está encaixado nessa briga aqui de baixo, risco, nessa zona de risco. O Santos tem 27 pontos. Exatamente, está 1 ponto atrás. Exatamente. Aí ele está empatado com o Inter e com o Atlético Mineiro, que também tem 28. Exatamente. Então, assim, quem está aqui nessa posição, se houver alguma reação desses times... todos com 7 vitórias. Exatamente. Inclusive o Santos. Exatamente.
Então, quem está nesse bolo aqui tem que tomar cuidado, porque se houver uma reação dos que estão lá embaixo, quem está nesse bolo vai correr risco. Mas eu acho assim que esse jogo contra o São Paulo, o São Paulo é um time bem instável dentro do campeonato, né? Embora tenha até uma colocação e uma pontuação acima daquilo que se esperava dele dentro da competição. O São Paulo não tem jogado mal, na verdade. O São Paulo tem jogado mal pontualmente, mas na maioria dos jogos ele tem tido um time competitivo, um time que se projeta, que vai para cima e que tem conseguido resultados. Tanto é que está nessa posição de 7º colocado, ele está dentro aí da pré-Libertadores. Quase, né? Porque na verdade é o 5º e o 6º. Mas fatalmente aí alguém desses aí vai ganhar a Libertadores, aí já abre uma vaga e aí as coisas vão empurrando lá para trás. Então ele está muito bem para disputar uma pré-Libertadores no momento. Na final. Exatamente. O São Paulo está bem aqui de pontuação e de colocação para brigar por pré-Libertadores, a preço de hoje. É claro que as coisas podem mudar, mas ele está ali naquele bolo intermediário. E o Ceará, como a gente falou, o Ceará, eu vou muito pelo que o Lacerda falou, que a minha preocupação sempre é o pragmatismo do Condé, né? O Condé é um bom treinador, o Condé tem feito um bom trabalho, ele tem levado o Ceará sem sustos, né? Nessa toada, desde quando pegou o time na Série B ano passado, fez uma campanha de recuperação do time, conseguiu subir sem dar espetáculo, mas subiu. E nessa temporada tem conquistado, ele foi campeão cearense, ele foi até a semifinal da Copa do Nordeste e tem feito uma Copa, da Copa do Brasil ele saiu para o Bahia também, não foi? Saiu para o Bahia na Copa do Brasil. Foi. E na Copa do... O segundo turno do Ceará no brasileiro, tá mais instável do que foi no primeiro turno. Mas é natural, porque como ele não é um time que se arrisca muito, o segundo turno é o turno da morte, para quem está lá embaixo. E para quem está lá em cima também está brigando. Então os jogos costumam ser no segundo turno mais pegados. Porque ou o cara está lá embaixo com medo de cair, ou está lá em cima brigando por título. Ou por posição em Libertadores. Ocorreram reações, né? Do Corinthians, do Vasco, do Grêmio. Exatamente. Então é natural. E o Ceará, ele vem mantendo a toada. Ele ganhou alguns reforços que já possibilitam a ele fazer algumas mudanças dentro da partida sem perder tanta qualidade como ele perdia. Então, agora, eu acho que é uma questão de filosofia também. Eu não sou contra... E eu já disse aqui isso, o Condé ter lá o seu estilo de pragmatismo e de jogar por uma bola, e de primeiro não levar gol para depois pensar em fazer. Eu acho que isso, como premissa, tem seu valor. Mas quando o jogo se apresenta favoravelmente, para você sair um pouco disso, eu acho que você deve aproveitar. E o Ceará tem aproveitado pouco, porque geralmente repete essa coisa. O Ceará tem saído para o jogo geralmente quando leva um gol. Aí ele joga bola. Espera. E se ele joga bola quando leva um gol, por que ele não joga antes? Não é? Por que ele não arrisca? Eu não estou pedindo para jogar 4-3-3 avançado lá, marcando saída de bola do adversário, não. Mas ter um pouco mais de atitude. Quando tiver a bola no pé, tentar ir para cima, tentar fazer jogada de ataque também. Não ficar tão dependente da transição. Propor o jogo também. Você vê, eu vou dar um exemplo aqui, o jogo contra o Flamengo aqui. O Ceará fez um primeiro tempo absolutamente conservador, assistindo o Flamengo jogar. Aí levou o gol, no segundo tempo o Ceará veio outro, o Ceará quase vira o jogo. Porque foi para cima, acreditou. Poderia ter ganho o jogo. Então, essas coisas eu não consigo entender. O próprio Bahia fez um primeiro tempo melhor, embora o Ceará tenha feito 1-0, o Bahia fez um primeiro tempo melhor. Mas o Ceará achou um pênalti lá, conseguiu fazer o gol e tal. E depois o Bahia se assentou. Para no finzinho, depois que o Bahia empatou, é que o Ceará resolveu tentar ganhar. E quase ganhou o jogo com o Vina. Tá entendendo? Então, assim, eu acho que o elenco do Ceará permite um pouco mais de ousadia. Agora, o que está me chamando a atenção, Paulo César, aqui nesse programa a gente sempre ressaltou a solidez da defesa do Ceará. Mas se a gente olhar os números hoje, o Ceará marcou 22 gols, tomou 23. Porque ele fez... Dizer, o Ceará já está com saldo negativo. Mas o problema não é da defesa. O ataque faz pouco gol. O ataque faz pouco gol. Porque se você tem que comparar a defesa com as outras defesas. Olha, compare aí, qual é a posição dele em gols tomados. O Santos tomou 24, né? É isso que eu estou falando. Então ele não é uma defesa, tomou 24. Não é uma defesa tão ruim.
É sólida, mas só que quando você joga atrás, a bola está sempre perto do seu gol, cara. O Bragantino tomou o Ceará não toma goleada, mas é um gol, quase todo jogo tem gol contra o Ceará. Exatamente. Então é difícil. Você jogou 25 vezes, levou 24 gols, a média é quase um gol por gol. A defesa está na média, o problema é o ataque. Entendeu? O ataque faz falta um pouco mais de ousadia para você. Não é para ir brigar pelo título, não estou falando isso. Mas para ter uma posição até mais confortável, beliscar algumas pontuações que são jogos que se apresentam. Aí ele, evidentemente, aí você pergunta, dá para ganhar do São Paulo? Não dá. Ninguém está aqui ganhando do Cruzeiro, foi lá e ganhou. Exatamente. Porque levou um gol logo no começo. Aí saiu para jogar. É estudar o São Paulo e jogar nessa instabilidade do São Paulo. Porque de repente a torcida do São Paulo começa a vaiar cedo o São Paulo também. Se o resultado não sai, a torcida do São Paulo começa a vaiar o São Paulo. Evidentemente que tem que respeitar o São Paulo, joga na casa dele. Tem um time que não é porque foi eliminado da Sul-Americana que o time não presta. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Libertadores. Não, era Sul-Americana. Não, a Sul-Americana foi o Fluminense. Da Libertadores. Não é porque saiu da Libertadores que não presta. Perdeu por circunstância. São times parecidos dentro da realidade atual. Historicamente, tudo bem, que o São Paulo é muito maior do que lá foi a atitude. No Morumbi, o São Paulo até jogou razoável, mas o outro time é aquele time chato, que sabe jogar Libertadores. Mas quem vai jogar na altitude tem que fazer bem o dever de casa. Né? Para compensar. Faz parte do jogo. A estratégia é essa. Cara, eu vou jogar na altitude, então eu tenho que fazer um grande jogo. Meu jogo é o de casa. O Palmeiras vai jogar lá agora. É a vez do Palmeiras. Só que define em casa, né? Diferente do Flamengo, que decide fora com raça. Então eu acho que se o Ceará... É claro, o jogo tem as variáveis que o Lacerda lembrou aqui, e é assim mesmo. Às vezes você pensa o jogo de uma forma e um fato que acontece aleatório determina toda uma mudança de estratégia, mas assim, na lógica, é um São Paulo que deve ir para cima e o Ceará tem que estar bem atento para não ficar só preso na marcação, tem que agredir também, até para dar um susto para o adversário e não deixar ele tomar vontade. Pois é, essa rodada também, Lacerda, mostrou, por exemplo... Floresta agora, né? O Floresta, não deixar para o segundo bloco, a gente abre com o Floresta, já está sinalizando aí o finalzinho do bloco, a gente abre com o Floresta e fecha com o Fortaleza, temos o gol do Floresta, chama atenção aí, nossos telespectadores, nós vamos mostrar aqui o gol do Floresta ganhou o jogo, finalmente, né? Era empate para cá, empate para lá, empate para todo mundo. Aleluia, Floresta ganhou fora e pode garantir o acesso na próxima rodada. A gente vai contar já como é que está nessa história, porque nessa rodada aqui, o Lacerda, o Grêmio estava ameaçado, deu um pulo, hoje é 10º, 32 pontos. O Vasco ganhou bem do Cruzeiro. O Vasco é o time mais instável do campeonato. O Vasco deu um pulo. Dá espetáculo no jogo e é humilhado. 2 vitórias seguidas. Você vê como não. Tá todo mundo querendo, quer dizer, o Vasco ajudou o Flamengo. Não, o Vasco se ajudou, quer saber de Flamengo, não. Ele tá jogando para se ajudar. Agora, meu amigo, é a hora do sprint, é a hora que quem tiver alguma coisa, quem realmente melhorou, vai dar o sprint, vai descolar, vai embora. Até para não ficar dependendo dos outros. Né? Ganhou 2, 3 partidas, vai embora. O Vasco ganhou 2, foi embora. O Grêmio ganhou, foi embora. Todo mundo vai embora. O Vasco agora pega o Palmeiras lá, mas fez um bom resultado em casa, ganhando do Cruzeiro, que estava brigando pela liderança. Esse jogo, por exemplo, depois desse jogo, o Ceará terá um jogo complicado de novo, aí para os dois. Ceará e Vitória é aquele jogo típico do Fortaleza com Vitória. Um jogo em que o Vitória está desesperado, está precisando sair do buraco, vai jogar em casa. Então é um jogo que o Ceará tem que ter muita atenção. Então ele encara 2 jogos complicados e que ele precisa não perder pontos aí, ou perder pouco, não pode perder os 2 jogos, porque ele corre o risco de dar uma despencada e à beira do abismo. Vamos falar já. Eu acho que só para pegar aqui, eu estou vendo aqui essa pontuação, e eu acho Juventude, Vitória e Fortaleza não saem da zona mesmo... Não, até porque tem uma distância grande. Desse bloco aí, que eu colocaria a partir do Vasco, tem 30 pontos, né? Isso. Do Vasco até o Santos. Aí você pergunta, quem é que pode degringolar aí nesse grupo? Eu acho que conceitualmente, pelo que está acontecendo hoje, é o Corinthians.
O Corinthians está vivendo um problema sério agora de administrativo, financeiro. Transferban, vai piorar, porque está só começando a série de problemas aí. Vai ter. O Depay está cobrando 13 milhões. A Caixa tá uma confusão danada. E o Corinthians, se deixar envolver, se essa crise chegar no campo, ele pode virar um time muito instável, como ele foi no começo do campeonato. Né? E aí, para ele despencar, é só perder uma sequência de 3 partidas. Acabou. Essa derrota para o Flamengo ontem já foi uma derrota mal digerida pelas circunstâncias do jogo. Porque ele podia ter ganho o jogo com o Roberto ali, um pênalti daquela forma, ainda mais. Aquilo ali. Dá não. Aí, muito bem, vamos acabar aqui. Vamos pedir o intervalo aqui com o Paulo César Noronha e o Jota Lacerda. A gente volta já, vamos falar do Floresta que venceu, temos o gol do Floresta e vamos falar também do Fortaleza que venceu. Era o que se esperava, importante, necessária vitória. Não jogou tão bem, mas ganhou. O goleiro veio e salvou no finalzinho uma bola que era gol do Sport. Mas o goleiro está ali para isso também, para pegar a bola. É isso mesmo, tá certo? Fazer um intervalo rápido. O Plenário Esportivo volta já. Voltamos com o Plenário Esportivo, abraçando você que está na escuta pelas ondas da 96,7 Alesse FM. Eu quero lembrar você que está nos ouvindo aí na Alesse FM, que logo depois o Plenário Esportivo, às 8 da noite, depois da Voz do Brasil, tem a representação do MPB na Alesse, comigo, né? Programa que vai lá todos os sábados. Está ocupando a noite todinha da segunda-feira. E com a representação. Pode, mas tem no plenário. Overdose de Renato Abreu nas ondas do rádio. Depois tem o MPB na Alesse. Você que está aí nos ouvindo, fique ligado. E para você que está na Alesse TV, abraçando Você aqui. vai cantar igual aquele pessoal do Big Brother. Eu não vou embora. Paulo César Noronha e Jota Lacerda. Vamos falar do Floresta, porque o Floresta ganhou, ufa, né? A Ponte Preta já subiu, quer dizer, porque o Bugre, não é? O Guarani perdeu, né? Quer dizer, empatou, aliás. Foi lá. Perdeu no último minuto. Quer dizer, aí a Ponte já se classificou. A Ponte já é o primeiro time a garantir o acesso à Série B, já está na Série B. A Ponte Preta, a Macaca, vai estar na Série B de 2026. O Guarani ainda está dependendo só dele. Agora, o Floresta venceu por 1-0, gol aos 35 do segundo tempo, e precisa só dele. Ele se ele ganhar do Londrina aqui, na próxima rodada, dependendo de alguns resultados, o Paulo César vai explicar aqui, ele já pode comemorar o acesso no final de semana aqui, no Domingão, em Horizonte. Vamos ver o gol do Floresta marcado por Jean. É isso aí. Tem um depoimento, do jogador que deu a assistência para o gol do Jean. Primeiramente, agradecer a Deus, né, pela vitória, poder ajudar a equipe com assistência, né. E agora a expectativa é a melhor possível, né. Mas vamos com os pés no chão, tentamos muito ainda conquistar. Hoje demos um passo importante, mas a gente espera fazer uma semana bem trabalhada, uma semana forte, para que a gente possa chegar no final de semana, no domingo, e com os pés no chão, com a humildade sempre, conseguir um bom resultado e o nosso objetivo principal, né, que é o acesso. Muito bem, Lacerda. Aí, Lacerda, saiu finalmente a primeira vitória do Floresta e o Floresta está com a mão na classificação. Só registrar aqui, esse que falou aí, o que deu a assistência foi o Martinelli, deu um chutão na direção do goleiro Júnior Oliveira, que espalmou, a bola sobe para o Ludic, que é esse que falou aí, que cruza para a grande área, e o Jean, agachado, fez o gol, camisa 9, se agachou, desviou de cabeça, como a gente viu, garantindo a vitória do Floresta. E o Floresta pode subir para a Série B no próximo final de semana. Aí ele tem que ganhar o jogo do Londrina aqui, aí não tem conversa, tem que ganhar do Londrina. E parece ter uma combinação de resultados, ela tem que torcer por uma vitória ou um empate entre vitória do São Bernardo ou empate do São Bernardo com o Caxias. Porque o São Bernardo mata o Caxias se ganhar. Porque na última rodada joga São Bernardo contra o Londrina.
Então, se o Floresta ganhar do Londrina agora, ele vai a 9 pontos, o Londrina fica com 6. Se o São Bernardo ganhar, por exemplo, do Caxias, ele vai a 7. Ele tem 4, pode ir a 7. Aí, só um dos dois pode chegar nos 9 do Floresta, mesmo que o Floresta perca a última partida. Aí, um dos dois só apenas pode chegar. Isso Agora acontece. tem que ganhar do Londrina. Tem que ganhar do Londrina, é fundamental para poder ele depender só dele. Só dele. Que aí, se ele perder, aí dependendo do outro resultado, mas é outra história. Para ele subir, ele tem que ganhar do Londrina no domingo, no domingão. Domingo do domingão. No domingão Olha aí, à a tarde. classificação dos grupos. 4 da tarde, e logo depois você tem o jogo. Devia botar esses 2 jogos no mesmo horário. E o Náutico entrou na briga também no outro grupo. Até o Brusque entrou na briga. Pois é. E o Brusque ainda tem chance depois dessa vitória. E a Ponte Preta já subiu. E eu estou me lembrando aqui, Lacerda, porque na Série D, na decisão, com o segundo maior público desse final de semana, que foi lá em Recife, o Santa Cruz perdeu o jogo. O público do Santa Cruz... Perdeu para o Barra, 2-1. De Santa Catarina. O público do jogo de Santa Cruz só perdeu alguns poucos torcedores para o público lá na Fonte Nova. Foi o maior público entre o Bahia e o time do Palmeiras. Em segundo ficou o jogo do Santa Cruz. E em terceiro, o clássico Corinthians e Flamengo, vencido pelo Flamengo por mais de 40 mil torcedores. Mais de 45 mil. Se fosse num estádio maior, também tinha dado mais gente. E o Santa Cruz... entrega a rapadura, Lacerda. Pois é. Como é aquele seu amigo, Amaro? Amaro. É o Amaro. Amaro, Santa Cruz de novo, Amaro. Aí ele falou, calma, missão cumprida. Então, você vê o que é o... Mas pode igualar o Ferroviário e ser bicampeão da Série D. É o conformismo, a satisfação, tá tudo certo. Santa Cruz pode perder, que eles não estão mais nem aí. Agora, o Floresta, a gente falava aqui o tempo inteiro, Leston Júnior, seja um pouco mais ousado. E dessa vez a coisa aconteceu. Agora, Davidson, o goleiro do Floresta, pegou bola. Pegou? Rapaz, esse cara é incrível, porque ele era o reserva do Dalton. Dalton se machucou, ele entrou no gol. Dalton é aquele do muito estranho, né? Pessoa. E o Davidson, rapaz, segurou a onda, que é difícil acontecer isso, né? O goleiro reserva chegar no gol, e ele tem feito partidas e sobre partidas. Olha, já dá para dizer que é o titular. Esquece, Dalton esquece. Era uma contusão, inclusive, séria, de durar quase um mês. Não sei se ele já está nem curado, mas esquece. O Davidson é o titular e o cara pegou bola. 2 gols, hein, que foram anulados. 2 gols que foram anulados do São Bernardo. Mas foram legais. Vai estar bem anulados. E já está aqui ficando certo, né? Quando o Floresta acha que ele não dá mais nada, aí ele vai lá e ganha do São Bernardo. Ele dá, exatamente. Porque foi a mesma coisa outra vez. Ganhou do São Bernardo e se classificou. Classificou. Agora ganhou do São Bernardo e pode subir. São Bernardo já está virando freguês. Aliás, esse negócio de gol anulado, está havendo um Mundial aí sub-20, que o Brasil até estreou com vitória, que a FIFA está fazendo um teste de um tal de um desafio. O que é o desafio? Um lance que suscita polêmica, que o bandeirinha não sinaliza, que o VAR não sinaliza, que o juiz não sinaliza, o clube que se sente prejudicado pode sinalizar, vai... Como acontece no vôlei, acontece no tênis. Aí é chamado a olhar as imagens, o árbitro e o assistente, para rever, porque o clube pode reclamar de um lance. A FIFA está testando isso agora no Sub-20. 2 oportunidades que cada um tem ao longo do jogo. Vai parar mais o jogo. Tem umas regrinhas, não. Não, porque não é veterano, tem 1 ou 2 pedidos. É como o vôlei, só está direito a 2 pedidos. Tem um limite pronto. Mas isso aí, o pessoal da Liga de Castro Alves, lá no interior da Bahia, criou um VAR que é muito mais ágil do que esse aí. Como é? Daí não dá problema. Castro Alves? Pelo amor de Deus. Campeonato Castro municipal. Alves, do povo. Como o céu é do avião, a música do Caetano, né? Mas o VAR é VAR simples. O cara tem aqui um monitor, né, filmando o jogo, teve uma dúvida, o treinador reclamou, outro reclama, vai lá, os capitães vão lá com o árbitro, olha, foi, não foi, acabou a lambança, não tem que ficar puxando linha para lá nem para cá, uma coisa rápida que resolve, rapidinho em 30 segundos. Mas enfim... da Bahia para o mundo, vamos lá. Tomara que isso aí... Castro Alves para o mundo. Tomara que isso resolva. Tá certo. O importante é que o Floresta... Causar, né? Será que o Floresta quer mesmo subir? Claro que para a Série B? Rapaz, é doido. Eu já ouvi uma informação de corredor... Um zum. Que o pessoal da diretoria do Floresta já estaria
né, pensando, não sei como, já estudando a possibilidade de mudar a administração do Floresta. Não sei se para SAF ou outro modelo, porque... Ele já é oficiosamente um SAF, né? Tem dono. Tem dono. Porque ele Série B é mais pesado. Mas Série B, o gasto Mas é tem maior. mais recurso também, né? O sarrafo é maior. Mas muito pouco recurso que entra, né? Mas é bem mais despesa. E o Floresta já banca boa parte da despesa para disputar a Série C, que quase não tem nada também. Então, tá aí o Floresta com a oportunidade. Mas se você está chegando numa disputa, você tem que tentar para subir mesmo. Depois ver como é que fica. Buscar parceiros, né? Lógico. Não, o máximo pode acontecer depois cair para a mesma Série C. Não tem. Porque eu concordo com o Paulo César, o culo da picada é achar que o Floresta ninguém quer subir. Não. Virar time ioiô também não tá legal. Não. Olha só, se ele subir, ele tem a chance de ficar ou de cair para onde ele está. Agora, se ele não subir, ele tem a chance de cair para dentro. Que vem. Ou subir de novo, né? Então é melhor subir. Subir. Ou subir de novo. Então. Ou não. O Atlético lá de Minas não está indo bem, mas ele deu uma arrancada, sim. Mas não está também fazendo milagre para permanecer. É isso que eu estou falando. Não está fazendo loucura para sobreviver. Porque o problema não é cair, o problema é cair endividado. Exatamente. O próprio Fortaleza, ele passou aquelas agruras na Série C porque ele caiu quebrado. Porque quebraram o clube para tentar ficar. E não ficaram, não adiantou. Porque não quebraram em 2009, não. Quebraram em 2008 para ficar. Conseguiram ficar, mas entrou no ano seguinte quebrado. Quem sabe na Série B, não tem time. O Floresta consegue alguns empresários jogadores para enxertar alguns jogadores. Claro. O Ferroviário está anunciando aí Clóvis Dias voltando à direção. Ele faz parte da chapa de oposição, que é encabeçada por Newton Filho. Aí, Clóvis Dias, que não deveria ter saído. Botaram para fora, vamos lembrar. Botaram para correr. Mas o próprio Clóvis Dias... O bicampeonato do Ferroviário. O único. O próprio Clóvis Dias chegou com o pezinho na frente e outro atrás. Porque ele foi dar só uma olhada na situação e ele mesmo disse que a situação é complexa, que ele queria, inclusive, ser submetido a uma apreciação da torcida, gostaria de ouvir da torcida, Porque ele já sabe que ele passou da outra vez, né? Ele quer se resguardar, né? Exato, e ele disse logo, olha, se a chapa do Newton Filho ganha e eu, convidado para ser executivo, aceito, algumas medidas serão tomadas, amargas inclusive, porque a situação exige isso. Exige remédio amargo. Exige isso. O que foi feito agora foi que o Ferroviário subiu para a Série C e no ano seguinte desceu para a Série B. Duas vezes. Porque o ano em que mais o Ferroviário ganhou dinheiro, no ano seguinte não tinha time. Verdade. Aí, inclusive na Copa do Brasil, né? Constrói uma SAF e que não tem investidor. Vem uma empresa que diz que vai ser investidora. Os portugueses. Mas que não investe. Traz o Zorro. Não investe. Quer dizer, aquele namoro, eterno namoro que não casa. Sabe? A noiva fica o tempo todo. Quando é o casamento? Para o mês. E aí? Para o ano. Sim, mas agora... Não, no meio do ano. No outro ano. Depois do Réveillon. Chega nunca, depois do Réveillon. Foi o que o investidor aí fez com o Ferroviário e não deu em nada até agora. Beleza, vamos falar do Fortaleza agora, porque o Fortaleza foi agoniado, o torcedor do Fortaleza ficou com o coração apertado, teve aquela bola final que o goleiro do Fortaleza pegou, mas ele estaria para pegar, é bom que se diga. O goleiro do Flamengo pegou 2 pênaltis e classificou o Flamengo. Tinha que meter o Flamengo na história. Esse negócio, porque o goleiro pegou, salvou, mas o goleiro é para pegar mesmo. O importante é mérito, não. Aquele pênalti do Yuri Alberto não tem mérito, não. Ele tem mérito de outros pênaltis que ele pegou. Aquele pênalti que ele pegou. Eu estou falando do Estudiante. Porque o Yuri Alberto atrasou. É o problema dele, ele não tem nada a ver com isso. Bom, mas o Fortaleza fez o Lacerda o que se esperava, ganhou. Ganhou e vai precisar ganhar mais, porque ele vai agora. Curiosamente, o São Paulo vai fazer um mini torneio Ceará-São Paulo. Pega hoje o Ceará, a bola está rolando já, pega o Ceará lá em São Paulo, na terra do São Paulo, lá no Morumbi, e vem para cá pegar o Fortaleza. Será que o São Paulo ganha do Ceará e ganha do Fortaleza? Ou será que o São Paulo perde para o Ceará e perde para o Fortaleza? Tá certo? E fica em terceiro nesse triangular Ceará-São Paulo, lá certo? Porque agora é o seguinte... No primeiro turno foram 2 empates, né? Esquece, virou a página, não é? O Sport tinha que ganhar, não podia perder por Lanterna, ganhou, ok. Foi difícil? Foi, mas ganhou, 3 pontos. Fortaleza hoje tem 21 pontos, 5 vitórias, tem uma vitória a mais do que o Vitória, que tem 25 pontos, aliás, 22. O Fortaleza tem 5 vitórias, o Vitória tem 4.
O Juventude tem 6 vitórias e tem 22 também. Mas encostou e abriu vantagem com o Sport. O importante é que o Fortaleza está começando a somar pontos e precisa ganhar do São Paulo também. E depois ganhar do Vasco. Estou dizendo que vai ganhar, não. Estou dizendo que seria bom que ganhasse. Para sair do buraco, vai ter que ter uma arrancada de 2, 3 vitórias seguidas. Aí sairia. Como eu acho difícil que todos esses que estão aí na zona de rebaixamento consigam fazer isso, vai ser assim, espasmos. O Fortaleza trocou o treinador e o Palermo tem 3 jogos. Ele ganhou 2 e perdeu 1. Ele ganhou 2 dos times que estão no mesmo nível dele. Pronto. E levou a goleada do Palmeiras. Na zona de rebaixamento. Quando ele saiu para o teste para valer contra o Palmeiras, ele foi goleado. Então ele tem agora um segundo jogo, que é, de novo, um reteste, digamos assim. Então ele vai para um reteste agora, embora em casa, mas contra um time de melhor qualidade, de camisa. Eu digo sempre que time de camisa você tem que respeitar, não adianta. 7º lugar no campeonato. Quer queira, quer não queira, é time de camisa, tem que respeitar, não é temer, não é ficar com medo, tremendo, não. É respeitar, tem que ter os cuidados que tem que ter. Está numa melhor situação, tem mais qualidade. E é um reteste para o Palermo. Agora a gente vai saber o que realmente ele pode apresentar. Porque no jogo contra o Palmeiras eu não gostei, particularmente, e muita gente não gostou da forma como ele colocou o time em campo. E o resultado mostrou. Contra o Sport, eu também esperava algo diferente do que ele colocou. Então, não gostei muito, e o time teve lá suas dificuldades, mas ganhou. Era o que tinha que ser feito. Fez um gol, ganhou, no limite, tudo bem. Contra o São Paulo é diferente. E precisa pontuar. A não ser que ele fique assim. Bom, esse aqui, tal. Mas o outro que é do meu naipe, do meu grupo, eu vou ganhar. Agora não dá mais para fazer isso, para calcular isso. Tem que tentar ganhar o que vem pela frente. E o São Paulo, Fortaleza, vai ter que tentar ganhar, com todo cuidado, para não perder de goleada, como perdeu lá fora, ou perder o jogo. Se não puder ganhar, ao menos empate. É o que o Fortaleza tem que tentar fazer nesse jogo contra o São Paulo. É esse aí, o Paulo César, é o jogo que tem que calcular o risco quando o jogo se apresentar. Se der para ganhar, ganha. Se der só para segurar o empate, segura o empate. É melhor do que perder. Daí eu só não acho que deve entrar para empatar. Não. Se for uma circunstância de jogo ali, o jogo é quem vai dizer. O jogo é que vai dizer. Eu não acho que o São Paulo está no nível do Palmeiras. O Palmeiras, para dar goleada no Fortaleza, para mim foi um resultado normal. Até pelo volume que imprimiu. Não achei uma coisa... hoje em dia, você jogar com o Palmeiras e o Flamengo, você está sempre sujeito a levar uma goleada. Porque se estiver no dia deles... e você não tiver no seu... O Fortaleza levou. É isso que eu estou falando, ele levou dos dois. Levou dos dois. Entendeu? Você tem 2 times que são irresistíveis quando tem espaço para fazer. Mas aí já sabendo disso... É isso que eu estou falando. Mas no empate que você fez no primeiro tempo, 1-1, no segundo tempo você tem que ser... Sim, claro. Um pouco mais... Claro, né? É o que eu estou falando. Mas esse aí é o jogo contra o Palmeiras. Contra o São Paulo, dentro do Castelão, não pode ter isso. O jogo do Castelão é para o Fortaleza buscar a vitória. Sim. O São Paulo está num momento melhor do que o do Fortaleza, mas não tem um time furos acima. Não, é um time que dá para encarar. Tanto que o jogo lá foi 1-1. E o Fortaleza estava ganhando o jogo. O Fortaleza teve tudo para ganhar aquele jogo. Acabou empatando. O jogo de hoje, na pior fase dele. O jogo de hoje implica alguma coisa do São Paulo aqui? O São Paulo está jogando com o Ceará. Não, ele está no outro patamar. Se ele ganhar do Ceará, ele continua... Ele vem mais relaxado? Talvez. Não, mas não tem relaxamento. Ele está brigando por posição. Ele quer ir para a Libertadores, quer ir para uma coisa. Não, porque a briga do São Paulo agora... Ele não tem mais nada a fazer. Para salvar o prejuízo. O único time que não tem mais o que fazer é o Sport, e mesmo assim está fazendo. Porque o Sport está com 13 pontos atrás do primeiro fora da zona. Lá em São Paulo estão dizendo que para salvar o ano o São Paulo tem que ir para a Libertadores. É o que isso que eu estou falando. Então, a briga dele. Então, assim, quem está no meio da tabela está brigando tanto quanto quem está lá no em cima e quem está lá embaixo. Porque todo mundo tem vários objetivos dentro do campeonato. Diferente da Série B, que tem um bocado de time ali no meio que não tem para onde ir. Nem vai subir mais, nem vai descer, aí ele fica acomodado. Na Série A, não. Na Série A, a Sul-Americana, às vezes, vai até o 12º, 13º. Então, você tem que estar brigando por alguma coisa. Quando não está brigando para não cair, é para pegar uma vaga numa Sul-Americana. E o objetivo do São Paulo é lá, ficar dentro do bloco. Não tem que, para salvar o ano, ele tem que pelo menos ganhar uma boa posição no brasileiro, porque não sobrou mais nada.
Entendeu? Então é um time que vem para cá, independente do jogo de hoje contra o Ceará, ele vai vir para cá e buscar o objetivo. E claro que o Fortaleza que ele vai enfrentar é um time que todo mundo está vindo tentando tirar uma casquinha da crise. Não tenha dúvida disso. Eles sabem que o Fortaleza tem bons jogadores, que podem estar num dia bom e jogar bem e ganhar, mas sabe que também que está em uma fase, que está numa fase, não vou dizer má fase agora. Os nervos à flor da pele. Agora não é mais nem má fase, agora é fase periclitante. Por quê? Porque os nervos estão... O Fortaleza fez um jogo contra o Sport, onde ele dominou do começo ao fim. Só que não traduziu isso em resultados. Que ele podia ter matado o jogo, teve no segundo tempo do Fortaleza. O primeiro tempo ele só chutou aquela bola do gol, que foi o gol. Agora, no segundo tempo, ele perdeu umas 4, 5 oportunidades de matar o jogo. Aí não matou, aí deixa aquilo aí aberto. Porque o 1-0, meu amigo, na situação que o Fortaleza está, o cara fica nervoso ali, o Fortaleza não consegue mais chegar uma bola, dando chutão para todo lado para se livrar, porque sabia que estava no fim do jogo, se levasse um gol naquele momento, seria desastre. Um desastre. E quase leva no gol de falta lá. O time que está na zona de rebaixamento, gol que ele sofre é uma facada. Por isso que ele tem que fazer. Sangra. Como ele fez. Por que o jogo contra o Vitória foi tranquilo? Porque ele fez um gol no meio do primeiro tempo e logo no começo do segundo tempo foi o segundo. Aí ficou administrando, porque se levasse um gol, ele era 2-1, tá entendendo? O jogo contra o Bragantino, ele fez logo 2 gols no primeiro tempo. Opa, já livrou. Contra o Juventude, que é aquela goleada, saiu logo fazendo um gol logo com menos de 4 minutos. Então, você facilita, aí vai fazendo o gol. Verdade. Agora, quando você deixa o resultado em aberto, na situação que ele está, onde qualquer deslize pode ser fatal, aí, meu amigo, tem um momento que pode ser o melhor jogador do mundo, mas os nervos estão à flor da pele. A gente viu que os últimos 5, 10 minutos do Fortaleza, que foi o momento que o Vitória, o Sport foi para cima por tudo ou nada, porque não tinha mais nada a perder, se mandou com tudo. Entrou o Romarinho, que entrou fazendo aquela jogada dele lá, e leva sempre perigo, mas aquele fim de jogo foi sufocante pelas circunstâncias, porque o time do Fortaleza ainda não tem a confiança necessária para terminar um jogo daquele se impondo. Não. A instabilidade emocional. Ele tem uma instabilidade que no começo do jogo, não, ele estava bem. Até ali, metade do segundo tempo, estava bem, controlando bem o jogo. O Sport não tinha oportunidade e tal. Mas quando vai chegando no fim, começa o medo de levar um gol. É a mesma instabilidade que o Vitória demonstrou contra o Grêmio. Não, porque Renato, o próprio torcedor, ele sente. Rapaz, está ganhando de 1-0 nessa fase. Aí vai... Uma chance, 2 chances. Rapaz, você começa, pelo amor de Deus, tá perdendo um bocado de gol, vai acabar levando um. Quem não faz, leva. Porque acontece muito isso. Então o cara vai começando a ficar nervoso e o jogador tá do mesmo jeito. Você olha para o time quando ele sofre o gol. O time do Sport, quando sofreu o gol do Fortaleza, assim, o time... Baixa mesmo, baixa. Na hora do gol, os caras olham assim um pro outro. Olha assim um pro outro, o astral. Eles não têm, você não tem ânimo nem para reclamar do outro companheiro. É terrível. Então, é um momento... Eu tenho dito aqui sempre, o torcedor do Fortaleza, aprenda a ser resiliente. Eu estou dizendo para esse torcedor mais recente, porque os outros já conhecem o que é resiliência. Mas os torcedores mais recentes, né, os chamados modinhas, né, que começaram a torcer nessa fase boa, tem que aprender que nesse momento, você tem que aprender a sofrer. Por quê? Porque se o Fortaleza se salvar nesse campeonato, que é difícil, não é impossível. Não estou dizendo aqui que é impossível, não. Acredito que pode, porque tem time para isso. Mas para ele se salvar, ele vai ter que sofrer. Por quê? Porque ele não vai sair ganhando todo mundo. Então você vai ganhar como você vai. Ganhou do Vitória, aquela festa, aí vai lá 4 do Palmeiras. Aí volta toda aquele coisa. Aí ganha do Sport, festa de... Cara, aprenda o seguinte, é saber sofrer, porque você vai ter momentos que você vai querer sair pulando e vai ter momentos que você vai querer se enterrar. É isso aí. Encontre o equilíbrio pela sua sanidade. Beleza, Paulo César Noronha, obrigado, Jota Lacerda. O fato desse campeonato, tirando o Mirassol, que é a sensação, e Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras, que fazem o campeonato à parte, basta ver os números, vitória, saldo, etc., gols pró, esses 3 fazem o campeonato à parte, Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras. O Mirassol, porque é a sensação. Eu tô achando que o Cruzeiro vai começar a sair desse bolo, viu? Eu tô notando, tá perdendo fôlego. É verdade. Eu acho que vai ser Flamengo e Palmeiras. Vai ter um confronto com o Flamengo agora. E aí... Bote olho gordo no meu azulão. Não é um abraço. Não, é porque eu percebendo que deu uma queda. Se o Flamengo ganhar do Cruzeiro... Ele deu uma queda de dia, foi um primeiro turno muito bom, cara. Eu estou falando de produção, não estou falando nem de resultado.
Produção, ele O produziu Cruzeiro está muito. meio omitido aqui, porque na verdade todo mundo só apostava em Flamengo e Palmeiras. Mas, Quem enfim. que apostava que o Mirassol ia perder para o Atlético Mineiro, rapaz? E ainda mal o Atlético Mineiro ficou com um a menos no Mas primeiro olha, tempo ainda. é, mas não tem mais tempo. Mas foi, olha, aquele Sampaoli comemorou como se tivesse ganho uma Copa do Mundo, mas que ele é. viu o sufoco Você que viu foi. a festa que o Fortaleza fez quando terminou o jogo, parecia que ganhou um campeonato, pô. Ganhou do Sport o Lanterna. Um abraço, Paulo César, um abraço grande, J. circunstância. Lacerda. O Plenário Esportivo fica por aqui, a gente volta semana que vem aí com o comando dele, o grande Carlos Se Silva. recupere, Carlos Silva. Volte, Carlos Silva, e traga a vitória do Leão e do Vozão. Até semana que vem. Tchau.